Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez estamos reunidos, ainda de forma virtual, mas mantendo a mesma vibração. Vamos fechar os nossos olhos e nos transportar até o salão doutrinário da nossa casa de oração, Centro Espírita Cristo Redentor, buscar a sintonia dos nossos protetores e dos protetores da nossa casa. Pedimos ao querido amigo e mestre Jesus que nos abençoe, ilumine a nossa alma e a nossa mente, permitindo que compreendamos a sua mensagem e possamos assim utilizá-la em todos os momentos de nossa caminhada. Nosso tema de hoje é baseado na reflexão sobre a parábola dos servos bons e maus, contida no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Karl Barth. Essa parábola está contida nos evangelhos de Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 51, e no evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 42 a 48. E ela diz o seguinte: Quem é, pois, o dispenseiro fiel e prudente, ao qual o Senhor confiará a direção de sua casa, para que em tempo devido distribua o alimento? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser no seu coração: Meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e porá a sua parte com os infiéis. E aquele servo que soube a vontade do Senhor, e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Aquele, porém, que não a soube e fez coisas que mereciam castigos, será punido com poucos açoites. A todo aquele a quem muito é dado, muito lhe será requerido. E a quem muito é confiado, mais ainda lhe será exigido. Então, o autor faz a reflexão de que um bom servo é aquele que faz a vontade do seu Senhor. É aquele que trabalha para cumprir seus deveres e trabalha sem cessar, pois sabe que é um trabalhador da última hora. Então, até a última hora, segue as recomendações do seu Senhor. Todas as parábolas de Jesus são convites, conselhos, mandamentos para a observância dos seus ensinos. Então, o bom servo é aquele fiel à palavra do Mestre Jesus e prudente no cumprimento dos seus deveres. Mas muitas vezes, em nome de Jesus, buscamos satisfazer os nossos próprios interesses, visando alcançar poder, status ou aquisição de bens materiais. Estaremos, nesse caso, sendo maus servos. O que Jesus nos ensina nessa parábola é que quanto mais conhecimento tivermos, mais seremos cobrados no bom uso deles. No livro Missionários da Luz, André Luiz nos traz um relato de uma mãe que procurou seu instrutor Alexandre para interceder por seu filho, que se chamava Marinho. Ele havia sido sacerdote em sua última encarnação e se revoltou ao chegar na pátria espiritual e não recebeu um tratamento digno à posição que exerceu aqui na terra. Diz Marinho: Prometeram-me na terra um céu aberto aos nossos títulos e a morte nos revelou situações francamente opostas. Não ministrávamos nós os sacramentos? Não fomos revestidos do poder? Confiaram-nos dominações e impuseram-nos aqui humilhações angustiosas. Para quem apelar? Insubordinar-se agora é um dever. Alexandre então traz alguns esclarecimentos que se encaixam perfeitamente no ensinamento que Jesus trouxe na parábola dos servos bons e maus. Então diz Alexandre: recebem os títulos sacerdotais como os médicos sem amor ao trabalho de curar, ou como os advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Estimam os interesses imediatos, requisitam as honrarias humanas e, terminada a existência transitória, se encontram em doloroso fracasso de consciência. E ele continua ainda: devemos reconhecer que semelhante condição neste lado da vida é a de todos os homens e mulheres de inteligência notável com primores de cultura terrestre, mas desviados do verdadeiro caminho de elevação moral.
Nesse ponto, Alexandre chama a atenção que a responsabilidade de exercitar os ensinamentos de Jesus não é só dos sacerdotes, dos pastores, dos padres, mas sim de todos aqueles que entram em contato com as mensagens do Mestre. A responsabilidade de praticar os ensinamentos de Jesus é de todos que têm esse conhecimento. Mas refletindo ainda sobre o papel dos religiosos, Alexandre completa: apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios, estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma por meio de programas absurdos, de dominação pelo culto exterior. Erguem basílicas suntuosas, olvidando o templo vivo do próprio Espírito. Homenageiam o Senhor como os orgulhosos romanos reverenciavam a estátua de Júpiter, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Mas, ai, esquecem o coração humano, menosprezam o espírito da humanidade e ignoram as aflições do povo a quem foram mandados servir. E cegos aos próprios desvarios, ainda aguardam um céu fantástico que lhes entronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. Essas considerações feitas por Alexandre aos religiosos, que se dizem representantes de Jesus na Terra e que muitas vezes colocam seus interesses pessoais acima do que nos traz o Evangelho, servem também para todos nós que nos dizemos cristãos. O que temos feito com o que temos estudado? Estamos seguindo verdadeiramente o que o Cristo nos ensinou? Quanto mais conhecimento adquirirmos, mais responsabilidade teremos sobre os nossos atos. No capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos várias passagens que reforçam esse tema que refletimos hoje. Estão condizentes com o que diz a parábola lida e as considerações de Alexandre. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23, Jesus nos diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que fez a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Não adianta dizermos que somos cristãos, mas não buscarmos corrigir as nossas imperfeições e continuarmos sendo orgulhosos, egoístas e vaidosos. Não adianta orarmos incessantemente sem construir em atitudes práticas as nossas rogativas. Não adianta estudarmos todos os evangelhos se isso não nos faz mais caridosos, indulgentes e benevolentes. No Evangelho de Lucas, encontramos também uma referência ao tema contido nessa parábola. O servo que souber da vontade de seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se acha confiado. Sabemos que ainda somos imperfeitos, e ao longo da nossa caminhada cometeremos inúmeros erros. Mas existe uma diferença entre um ser que comete um erro sendo ignorante, não tendo conhecimento, de outro que já tem um conhecimento desses ensinamentos de Jesus. Quantos seres não têm a oportunidade de ter contato com uma religião? Quantos, durante a sua formação, não tiveram contato com a ideia de Deus, um Pai justo e bom? Quantos, durante a sua educação, não conheceram Jesus e seus ensinamentos, que constituem um verdadeiro manual de conduta? Estes serão responsáveis pelos seus erros, mas terão um atenuante de ter praticado muitos desses erros por desconhecimento. Mas e aqueles que tiveram contato com o Evangelho de Jesus? Aqueles que conhecem as bem-aventuranças? Aqueles que já conhecem os mandamentos? Qual será o atenuante nesses casos? Mas muitos ainda podem dizer que não entenderam o que Jesus disse, apesar dele tentar esclarecer o máximo possível através dessas parábolas. Mas nem tudo ele pôde dizer naquela época. Entretanto, o que falar daqueles que conhecem a mensagem dos Espíritos, mensagens que vieram ratificar o que Jesus trouxe, mas comentar
e explicar de forma ainda mais clara. Uma mensagem ao alcance de todos, cultos e ignorantes. Encontramos no Evangelho que aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Recebemos essa oportunidade de estarmos aqui na Terra com o objetivo de aprender, de nos aperfeiçoar, de evoluir. E temos, com os ensinamentos de Jesus e o esclarecimento dos Espíritos, uma ferramenta excepcional para nos ajudar nesse processo. Devemos ter a consciência de que o Evangelho nos traz, que é, segundo as obras, que se reconhece o verdadeiro cristão. Depende de nós o nosso sucesso ou o nosso fracasso nessa empreitada. Quando retornarmos à pátria espiritual, prestaremos conta do que fizemos aqui. Nossa consciência estará tranquila e com o sentimento de dever cumprido, ou estaremos frustrados e arrependidos? Que tipo de servos estamos sendo, bons ou maus? Esse momento de pandemia serviu para darmos uma parada, para refletir na caminhada que estávamos tendo. É como se o Pai nos desse uma segunda chance. Se estávamos trilhando um caminho errado, tortuoso, Ele permitiu que percebêssemos isso antes do final da nossa caminhada, para dar tempo de nos redirecionar. Perceber o que ainda temos que melhorar em nós, acelerar o processo de autoconhecimento, já que perdemos tempo, e buscar a nossa transformação em seres melhores. Em seguida, partir para a ação. Estudar é fundamental. Adquirir conhecimento também. Transmitir esse conhecimento melhor ainda. Mas de nada tudo isso valerá se não transformarmos em ação. Precisamos acreditar verdadeiramente no que o Espiritismo nos ensina, que fora da caridade não há salvação. Acredito que esse seja o grande recado que Jesus quis nos trazer com essa parábola de hoje. É necessário e urgente que transformemos todos os conhecimentos adquiridos em atitudes, visando sempre fazer o bem, auxiliando o nosso próximo e praticando a caridade. Que o Mestre Jesus continue nos abençoando, nos dando força e coragem para superar as dificuldades e continuar nesse processo de aperfeiçoamento moral e evolução do nosso espírito. Muita paz para todos, esperando que em breve estaremos juntos novamente na nossa casa de oração, podendo nos reencontrar e partilhar daquela sintonia tão benfazeja que recebemos na nossa casa. Muita paz para todos, que Jesus esteja conosco hoje e sempre.